Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 53. O preço de uma partida. Apenas 3 velas e 2 lampiões iluminavam o salão da estalagem Fonte de Vinho, já que o estoque de velas e de óleo estava baixo. As lanças e outras armas tinham sumido das paredes, e o barril que continha espadas antigas estava vazio. Os lampiões estavam dispostos em 2 das mesas empurradas juntas para a frente da comprida lareira de pedra, onde Marinha Alver, Daisy Congar e outras integrantes do Círculo das Mulheres repassavam listas da pouca comida que restava em Campo de Emode. Perrin tentava não ouvir. Em outra mesa, a pedra de amular de File produzia um som baixinho de vush, vush, enquanto a mulher afiava uma de suas facas. Diante dela havia um arco e uma aljava de cerdas pendia do cinto. Ela acabara revelando uma mira bastante boa, mas Perrin esperava que File jamais descobrisse que o arco era infantil. Ela não seria capaz de empunhar um arco longo masculino de 2 rios, por mais que se recusasse a admitir. Mudando o machado de posição para não machucar a lateral do corpo, Perrin voltou a atenção ao que estavam debatendo com os homens ao redor da mesa. Não que todos estivessem mantendo a atenção onde deveriam. Elas têm lampiões, resmungou Sen, e a gente tem que se virar com cera derretida. O velho resmungão cravou os olhos no par de velas em candelabros de latão. Deixe para lá, Sen, respondeu Tan, em um tom cansado, puxando o cachimbo e a bolsa de tabaco de trás do cinturão. Deixe para lá uma vez na vida. Se tivéssemos que ler ou escrever, completou Abel, com a voz menos paciente do que as palavras. Teríamos lampiões. O matador estava enrolado em suas têmporas. Como se para lembrar ao telhador de que ele era o prefeito, Bran ajustou o medalhão de prata com as 2 graduações pendurado no peitoral largo. Atenha-se ao assunto em pauta, Sen. Não vou dar corda para você gastar o tempo de Perrin. Eu só acho que a gente deveria ter lampiões, reclamou Sen. Perrin me diria se eu estivesse gastando o tempo dele. Perrin suspirou. A noite tentava fechar suas pálpebras. Desejou que fosse a vez de outra pessoa representar o conselho da aldeia. Harald Luhan, John Taine, Samuel Crow ou qualquer um que não Sen, com aquelas reclamações sem importância. Por outro lado, às vezes desejava que um daqueles homens virasse para ele e dissesse: Isso é assunto para o prefeito e o conselho, rapazinho. Você faz o favor de voltar para a forja. Depois lhe diremos o que fazer. Em vez disso, os homens estavam preocupados com fazê-lo perder tempo. Falavam cheios de dedos. Tempo. Quantos ataques aconteceram nos 7 dias que se passaram desde aquele primeiro? Já não tinha certeza. A atadura na cabeça de Abel deixava Perrin irritado. As Aes Sedai estavam curando apenas os ferimentos mais graves. Caso o sujeito conseguisse sobreviver sem cura, deixavam como estavam. Não que ainda houvesse muita gente gravemente ferida, mas, como observara verem, com amargura, até a força das Aes Sedai tinha limite. Ao que parecia, o truque com as pedras das catapultas exigira tanto quanto a cura. Para variar, ele não queria ser lembrado dos limites da força das Aes Sedai. Não havia muitos com ferimentos feios, ainda. Como estamos com as flechas? Perguntou. Era nisso que deveria estar pensando. Bastante bem, respondeu Tan, acendendo o cachimbo com uma das velas.
Ainda recuperamos a maior parte das que disparamos, pelo menos à luz do dia. À noite, eles arrastam muitos mortos para longe. Imagino que sirvam de forragem para as celas. Com isso, acabamos perdendo as flechas. Os outros homens também puxavam cachimbos e tabaco das bolsas e bolsos dos casacos. E Sem murmurava que achava que tinha esquecido a bolsa. Resmungando, Bran passou a dele adiante, a cabeça careca reluzindo à luz das velas. Bem coçou a testa. O que eu pretendia perguntar em seguida? As estacas. Agora havia luta nas estacas na maioria dos ataques, sobretudo à noite. Quantas vezes os Trollocs quase invadiram? 3? 4? Alguém ainda tem lança ou algum tipo de arma de haste? O que sobrou para fabricar mais? A resposta foi silêncio e ele baixou a mão. Os outros homens o encaravam. Você perguntou isso ontem, respondeu Abel com delicadeza. E Harald explicou que não tem mais nenhuma foice ou ancinho na aldeia que não tenha sido transformada em arma. Na verdade, temos mais armas do que mãos. Sim, é claro. Só me fugiu da cabeça. Um pedacinho da conversa do círculo das mulheres chamou sua atenção. Não é para deixar os homens ficarem sabendo, dizia Marim, baixinho, como se repetisse um aviso proferido antes. Claro que não. Daisy resfolegou, porém não muito mais alto. Se os bobos descobrirem que as mulheres estão sobrevivendo com meias porções, vão insistir em comer o mesmo, e não podemos. Perry fechou os olhos e tentou ignorar o que ouvia. Claro, os homens lutavam. Precisavam manter a força. Simples. Pelo menos por enquanto nenhuma das mulheres tivera que lutar. Exceto as duas Aes Sedai, naturalmente, e File. Mas ela era esperto bastante para manter distância quando se tratava de empurrar lanças por entre as estacas. Fora por esse motivo que Perrin dera o arco a ela. File tinha o coração de um leopardo e mais coragem do que dois homens juntos. Acho que está na hora de você se deitar, Perrin, sugeriu Bran. Não podemos continuar desse jeito, dormindo uma hora por aqui, outra ali. Perrin esfregou a barba com força, tentando parecer alerta. Mais tarde eu durmo, quando tudo acabasse. Os homens estão dormindo o suficiente? Vi alguns sentados enquanto deveriam estar. A porta da frente se abriu com um baque e Daniel Lewin adentrou pela noite, de arco na mão, todo agitado. Uma das espadas do barril na cintura. Tan dava algumas aulas quando havia tempo, e às vezes alguns dos guardiões faziam o mesmo. Antes que Daniel pudesse abrir a boca, Daisy falou, irritada. Você foi criado em um celeiro, Daniel Lewin? Sei que tem condições de tratar minha porta com um pouco mais de gentileza. Marim dividiu o olhar expressivo entre o homem magricela e Daisy, em uma lembrança de que a porta era dela. Daniel baixou a cabeça e pigarreou. Me desculpe, Sr. Alver, pediu, mais do que depressa. Me desculpe, sabedoria. Me desculpe por entrar desse jeito, mas tenho um recado para Perrin. Ele correu até a mesa de homens, como se estivesse com medo de que as mulheres fossem impedi-lo outra vez. Os mantos brancos trouxeram um sujeito que quer falar com você, Perrin. Não aceita falar com mais ninguém. Está muito ferido. E só o trouxeram até o limite da aldeia. Acho que ele não tem condições de vir até a estalagem. Perrin se levantou com esforço. Estou indo. Nenhum outro ataque, ao menos. Eram piores à noite. Fire agarrou o arco e juntou-se a Perrin antes que ele chegasse à porta. Aram permaneceu de pé, hesitante, em meio às sombras, no pé das escadas. Às vezes, Perrin se esquecia de que o homem estava lá, de tão quieto que ele ficava. Parecia estranho com aquela espada presa às costas por sobre o casaco encardido do latoeiro, listrado de amarelo, com os olhos muito vivazes, quase sem piscar, e o rosto inexpressivo. Nem Raen nem Ila haviam falado com o neto desde o dia em que ele apanhara a espada, nem com Perrin. Se for para vir, venha, disse de modo grosseiro, e Aran disparou atrás dele. O homem o seguia feito um sabujo toda vez que não estava atazanando Tan
Ivan ou Thomas para ensiná-lo a usar a espada. Era como se tivesse substituído seu povo e sua família por Perrin. O rapaz dispensaria essa responsabilidade se pudesse, mas lá estava o latoeiro. O luar brilhava nos telhados de palha. Poucas casas tinham mais de uma janela iluminada. A quietude dominava a aldeia. Cerca de 30 companheiros montavam guarda do lado de fora da estalagem, de arco nas mãos, e o mesmo número portava espadas que puderam encontrar. Todos haviam adotado o nome e, para seu próprio desgosto, Perrin também se surpreendia usando-o. A razão para os guardas na estalagem, ou onde Perrin estivesse, estavam no campo comunitário, já não tão apinhado de ovelhas e vacas. Algumas fogueiras subiam pelas margens do fonte de vinho, para além de onde aquele estandarte idiota com a cabeça de lobo jazia pendurado, imóvel. Círculos de luz no meio da escuridão, nos quais mantos claros reluziam ao luar. Ninguém queria mantos brancos em suas casas, já abarrotadas, e, de todo modo, Bornhald não queria dividir seus soldados. O homem parecia pensar que a aldeia se voltaria contra ele e os filhos a qualquer momento. Se o povo estava com Perrin, de certo eram amigos das trevas. Nem os olhos de Perrin conseguiram distinguir os rostos em torno das fogueiras, mas ele achou que sentia o olhar fixo de Bornhald, cheio de ódio e expectativa. Danil aprontou 10 companheiros para escoltar Perrin, jovens rapazes que deveriam estar rindo e bebendo com ele, todos com arcos prontos para defendê-lo. Aranão se juntou ao grupo liderado por Danil no caminho pela rua escura de terra batida. O rapaz estava com Perrin, mais ninguém. File permanecia rígida ao lado do namorado, os olhos escuros cintilando ao luar, esquadrinhando os arredores como se ela fosse sua única proteção. No ponto onde a estrada velha adentrava Campo de Emond, os carroções que formavam o bloqueio haviam sido afastados para permitir a entrada da patrulha dos Filhos da Luz. 20 homens vestidos em mantos brancos feito neve, portando lanças, sentados sobre os cavalos em armaduras reluzentes, não menos impacientes do que as montarias que batiam os cascos no chão. Eles se destacavam no meio da noite, e a maioria dos Trollocs enxergava tão bem no escuro quanto Perrin. Mas os mantos brancos insistiam nas patrulhas. Às vezes, os batedores traziam avisos e talvez seu assédio deixasse os Trollocs um pouco atordoados. Ainda assim, seria bom ficar sabendo o que os filhos estavam fazendo antes que fosse tarde demais. Um grupo de aldeões e fazendeiros vestindo partes de armaduras antigas e capacetes enferrujados estava aglomerado ao redor de um homem estirado na estrada com um casaco de fazendeiro. Eles abriram caminho para File Perrin, que foi se ajoelhar ao lado do homem. O cheiro de sangue era forte. O suor brilhava no rosto do homem sob o vago reflexo da lua. A flecha de um Trolloc, da espessura de um polegar e parecida com uma pequena lança, jazia cravada em seu peito. Perrin, olhos dourados, murmurou o homem rouco, com dificuldade de respirar. Preciso falar com Perrin, olhos dourados. Alguém já foi chamar o Aes Sedai? Inquiriu Perrin, erguendo o homem com a maior delicadeza possível, sustentando sua cabeça. Não escutou a resposta. Não achava que o sujeito aguentaria até a chegada de Aes Sedai. Eu sou Perrin. Olhos dourados? Eu não estou enxergando muito bem. Os olhos do homem, frenéticos e arregalados, estavam fixos no rosto de Perrin. Se pudesse enxergar qualquer coisa que fosse, o sujeito veria seus olhos dourados reluzindo na escuridão. Eu sou Perrin, olhos dourados, respondeu o rapaz relutante. O homem agarrou a gola de sua camisa e puxou o rosto para mais perto com uma força surpreendente. Nós estamos vindo. Vim avisar você. Estamos vindo. A cabeça do homem desabou para trás, os olhos fixos encarando nada. Que a luz acompanhe sua alma, murmurou File, guardando o arco nas costas.
Depois de um instante, Perrin soltou com dificuldade os dedos do homem. Alguém o conhece? Os homens de 2 rios se entreolharam e fizeram que não com a cabeça. Perrin olhou para cima, para os mantos brancos montando em seus cavalos. Ele disse mais alguma coisa enquanto vocês o traziam? Onde o encontraram? Jareth Bjarne olhou para baixo e encarou Perrin. Tinha o rosto encovado e olhos fundos, a imagem da morte. Os outros mantos brancos desviavam o olhar, mas Biar sempre encarava seus olhos amarelos de frente, sobretudo à noite, quando eles reluziam. Biar grunhiu entre dentes. Perrin ouviu, criatura da sombra, e cravou as botas nos flancos do cavalo. A patrulha galopou para dentro da aldeia, tão ávida em se afastar de Perrin quanto dos Trollocs. Aran encarou o bando, inexpressivo, com uma das mãos sobre o ombro, tocando o punho da espada. Eles disseram que o encontraram 3 ou 4 milhas ao sul. Daniel hesitou, então acrescentou. Estão dizendo que os Trollocs estão dispersos em pequenos bandos, Perrin. Talvez finalmente estejam desistindo. Perrin deitou o estranho de volta no chão. Estamos vindo. Fiquei de olho. Talvez alguma família ainda agarrada à fazenda esteja chegando. Não acreditava que alguém pudesse ter sobrevivido lá fora por tanto tempo, mas talvez fosse isso. Não atire contra ninguém por engano. Ele se levantou, cambaleante, e File pousou a mão em seu ombro. Você já devia estar na cama, Perrin. Alguma hora você tem que dormir. O rapaz apenas a encarou. Devia tê-lo obrigado a ficar em tear. Devia ter dado um jeito. Se tivesse pensado direito, teria conseguido. Um dos mensageiros, um garoto de cabelos enrolados na altura do peito, passou deslizando pelos homens de 2 rios e foi puxar a manga da camisa de Perrin. Ele não o conhecia. Muitas famílias tinham vindo do interior. Tem algo se mexendo na floresta do oeste, Lord Perrin. Eles me mandaram para avisar o senhor. Não me chame assim, retrucou Perrin com rispidez. Se não referir a essas crianças, logo os companheiros também começariam a usar o termo. Vá dizer a eles que estou indo. O garoto saiu em disparada. O seu lugar é na cama, informou Fire com uma voz firme. Thomas consegue muito bem dar conta de qualquer ataque. Não é um ataque, senão o garoto teria falado, e alguém estaria soando clarim de 100. Ela se pendurou no braço dele, tentando puxá-lo em direção à estalagem. Por isso foi arrastada junto quando ele saiu andando para o lado oposto. Depois de alguns minutos de tentativa inútil, File desistiu e fingiu que estivera o tempo todo apenas segurando o braço do rapaz. Mas resmungava sozinha. Ao que parecia, ainda achava que ele não ouviria se ela falasse bem baixinho. Começou com um idiota, cabeça de mula e descerebrado. Então as ofensas foram aumentando. Era quase uma pequena procissão. File resmungando, Aran em sua cola, e os 10 companheiros a rodeá-lo feito uma guarda de honra. Se não estivesse tão cansado, Pen estaria se sentindo um verdadeiro idiota. Havia guardas espalhados em pequenos grupos por toda a extensão da cerca de estacas pontudas, perscrutando a noite, cada um fazendo um garoto de mensageiro. Na extremidade a oeste da aldeia, os homens em guarda estavam reunidos do lado de dentro da extensa barreira, tocando os arcos e lanças enquanto espiavam a floresta do oeste. Mesmo sob o luar, as árvores eram um negrume total a seus olhos. A capa de Thomas parecia fazer certas partes de seu corpo desaparecer em meia-noite. Bain e Chiad estavam com ele. Por alguma razão, as 2 donzelas passaram todas as noites naquela extremidade de Campo de Emond, desde a partida de Loyal e Gaul. Eu não teria mandado incomodar você, começou o guardião, dirigindo-se a Perrin. Mas parece que só tem uma criatura aí fora, e achei que você talvez pudesse. Perrin assentiu. Todos sabiam sobre sua visão, que era ainda melhor à noite. O povo de 2 rios parecia pensar que era algo muito especial, algo que o identificava como um herói idiota. E ele não fazia ideia do que os guardiões pensavam,
ou as Aes Sedai. Estava cansado demais, aquela noite, para se importar. 7 dias. E quantos ataques? A, fronte... a fronteira da floresta do oeste ficava a 500 passadas de distância. Mesmo aos olhos deles, as árvores pareciam muito juntas em meio às sombras. Algo se movia. Algo grande o bastante para ser um Trolloc. Uma imensa forma carregando a carga em um braço. Um ser humano. Uma imensa sombra carregando um ser humano. Não vamos atirar! Gritou. Queria gargalhar. Na verdade, percebeu que estava gargalhando. Venha! Venha, Loial! A silhueta indistinta moveu-se para a frente mais rápido do que um homem era capaz de correr, transformando-se num Ogier, disparando em direção à aldeia com Gaul nos braços. Homens de 2 rios gritavam palavras de encorajamento como se fosse uma corrida. Corra, Ogier! Corra! Corra! Talvez fosse uma corrida, mas de um ataque viera daquela mata. Próximo às estacas, Loial reduziu o passo e deu uma guinada. Virou-se de lado. Mal havia espaço para que suas pernas grossas ultrapassassem a barreira. Uma vez dentro do perímetro da aldeia, soltou o Aiel e desabou no chão, recostando-se na cerca, sem fôlego, as orelhas peludas caídas de cansaço. Gaul foi mancando até conseguir se sentar, com o bainha enxerto examinando sua coxa esquerda, onde a calça estava rasgada e preta por causa do sangue seco. Ele tinha apenas 2 lanças e a aljava estava vazia. O machado de Loial também sumira. Seu guirtolo, disse Perrin com uma risada afetuosa. Saindo daquele jeito. Vou deixar Daisy Congar dando umas varadas em você, seu fugitivo. Pelo menos está vivo. Pelo menos está de volta. Com isso, ele se calou. Vivo. E de volta em campo de Emond. Nós conseguimos, Perrin, disse Loial ofegante, soando como o ribombar de um tambor cansado. Há 4 dias, fechamos o portal dos caminhos. Agora só os anciões ou uma Aes Sedai conseguiriam abri-lo outra vez. Ele me carregou por quase todo o caminho desde as montanhas, comentou Gaul. Um mensageiro da noite, talvez uns 50 Trollocs, nos perseguiram pelos primeiros 3 dias, mas Loial conseguiu deixar todos para trás. O Aiel tentava afastar as donzelas, sem sucesso. Fique quieto, charade, vociferou Chiad. Ou vou falar que encostei em você armado e deixar você decidir como fica a sua honra. Fale soltou uma gargalhada. Perrin não entendeu, mas a observação reduziu o Aiel imperturbável a um homem tartamudo. Ele deixou as donzelas cuidarem de sua perna. Está tudo bem, Leal? Perguntou Perrin. Você está ferido? O Ogier se levantou com um esforço visível e, por um instante, bamboleou feito uma árvore prestes a desabar. As orelhas ainda pediam, flácidas. Não, Perrin, não estou ferido, só cansado. Não se preocupe comigo. Passei tempo demais longe do pouso. Visitar não é o suficiente. Ele balançou a cabeça como se seus pensamentos tivessem começado a vagar. A mão imensa engolfou o ombro de Perrin. Vou ficar bem depois de dormir um pouquinho. Ele baixou a voz. Isso é, para um Ogier, já que ainda parecia o zunido de uma abelha imensa. Está muito ruim por lá, Perrin. Seguimos os últimos bandos na volta na maior parte do tempo. Trancamos o portal, mas acho que já deve haver centenas de Trollocs em 2 rios e talvez uns 50 Mirtraal. Nem tanto, anunciou Luke em voz alta. Ele subira a galope, beirando as casas, vindo da direção da estrada do norte. Puxou as rédeas do garanhão preto, fazendo-o empinar de repente e parar, batendo os cascos dianteiros no chão. Sem dúvida o senhor tem muito talento para cantar para as árvores, Ogier, mas combater Trollocs é bem diferente. Estimo que agora sejam menos de 1000. Uma força formidável, sem sombra de dúvida. Mas nada que essas defesas robustas e os homens valentes não sejam capazes de manter encurralados. Mais um troféu para o senhor, Lord Perrin, Olhos Dourados.
Com uma risada, ele atirou um saco de tecido saliente para Perry. A parte de baixo refletia um brilho molhado ao luar. Perry agarrou o saco em pleno ar e atirou bem para longe das estacas, apesar do peso. 4 ou 5 cabeças de Trollocs, não estava dúvida, e talvez a de um Mirdraal. O homem trazia troféus todas as noites, de certo, na esperança de que fossem exibidos para o povo contemplar. Um bando dos Coplin e Congars ofereceram uma festa na noite em que Luke chegou com as cabeças de um par de desvanecidos. E eu também não entendo nada de luta? Inquiriu Gaul, levantando-se com dificuldade. Eu estou dizendo que há muitos milhares. Luke exibiu os dentes brancos em um sorriso. Quantos dias você passou na praga, Yael? Eu já passei muitos. Talvez fosse mais um rosnado do que um sorriso. Muitos. Acredite no que quiser, olhos dourados. Os dias sem fim trarão o que for, como sempre foi. Ele fez o garanhão empinar outra vez, então deu um giro, e saiu galopando por entre as árvores e casas que um dia haviam sido a margem da floresta do oeste. Os homens de 2 rios se remexiam, inquietos, encarando o homem uma noite. Ele está errado, disse Loial. Gaul e eu sabemos o que vimos. O Ogier vergou o rosto cansado, a boca enorme caída, as compridas sobrancelhas desabando por cima das bochechas. Não era de se admirar, posto que Loial carregara Gaul por 3 ou 4 dias. Você já fez muito, Loial, disse Perrin. Tanto você quanto Gaul. Muito. Receio que o seu quarto esteja abarrotado com meia dúzia de latoeiros, mas a senhora Alver vai preparar um catre para você. Está na hora de dormir um pouco, como você está querendo. E você também, Perrin Aibara. As nuvens ligeiras faziam as sombras brincarem no nariz acentuado e nas maçãs do rosto proeminente de File. Ela era tão bonita, mas sua voz estava dura, feito a cama de um carroção. Se não for agora, vou pôr Loial para carregar você. Você mal se aguenta. Gaul estava com dificuldade de caminhar com a perna ferida. Bain o apoiava de um dos lados. Ele tentou impedir que Chiade sustentasse do outro, mas a mulher murmurou algo que soou feito Gai Shain em um tom intimidador. Bain soltou uma risada, e o Aiel permitiu que as duas o ajudassem, grunhindo baixinho, cheio de raiva. Fosse lá o que as donzelas estivessem falando, Gaul fora obrigado a engolir. Thomas bateu no ombro de Perrin. Vá, homem, todo mundo precisa dormir. O próprio Thomas parecia estar acordado havia bem mais que 3 dias. Ensina aí. Perrin assentiu. Deixou que File o conduzisse de volta à estalagem fonte de vinho, com Loial e o Zaiel atrás, além de Aran, Danil e os 10 companheiros a rodeá-lo. Não soube ao certo em que momento os outros o deixaram, mas File e ele acabaram sozinhos em seu quarto, no segundo andar da estalagem. Tem famílias inteiras se ajeitando em espaços menores que esse, murmurou. Uma vela queimava sobre a cornija de pedra da pequena lareira. Os outros se viravam sem vela, mas Marinha acendia uma linha assim que a noite caía, para que ele não se incomodasse em pedir. Eu posso dormir lá fora com Danil, Ban e os outros. Não seja idiota, retrucou File com um tom afetuoso. Se Alana e Velen têm quartos próprios, você também tem que ter o seu. Percebeu que a namorada tirara o seu casaco e estava desamarrando os laços da camisa. Eu não estou tão cansado a ponto de não conseguir tirar a roupa. Gentilmente, Perrin a empurrou para fora. É para tirar tudo, ordenou File. Tudo, está me ouvindo? Não tem como dormir direito todo vestido, do jeito que você acha que dá para fazer. Vou tirar, prometeu Perrin. Quando fechou a porta, ele ao menos arrancou as botas antes de apagar a vela e se deitar. Marin não gostaria de botas sujas em cima da coberta. Milhares tinham dito Gaul e Loial. Ainda assim, o quanto eles dois teriam sido capazes de enxergar, percorrendo as montanhas escondidos e correndo no caminho de volta.
Talvez no máximo 1000, alegava Luke. Mas Perry não conseguia confiar nele, apesar de todos os troféus que o homem trazia, espalhados segundo os mantos brancos. O quanto teriam se aproximado, com as capas e armaduras reluzindo feito lanternas na escuridão? Talvez houvesse um meio de saber por si mesmo. Evitar o sonho de lobo desde a última visita. O desejo de caçar o tal matador reaparecia toda vez que ele pensava em retornar, e suas responsabilidades estavam ali em Campo Diamond. Mas agora, quem sabe, o sonho o envolveu enquanto ele ainda considerava a ideia. Estava no campo comunitário, banhado pelo sol da tarde já baixo no céu, com algumas nuvens brancas suspensas. Não havia gado ou ovelha ao redor da estaca comprida onde uma brisa fazia tremular o estandarte vermelho com a cabeça de lobo. Mas uma mosca azul passou zunindo diante de seu rosto. Não havia viva alma entre as casas de sapé. Pequenas pilhas de madeira seca por cima das cinzas marcavam as fogueiras dos mantos brancos. Quase nunca havia qualquer coisa queimando nos sonhos de lobo, apenas o que estava prestes a queimar ou já enegrecido. Nenhum corvo no céu. Enquanto procurava os pássaros, um pedaço de céu escureceu, tornando-se uma janela para algo mais. Egwene estava parada entre um grupo de mulheres, os olhos cheios de medo. Bem devagar, as mulheres se ajoelharam à volta dela. Ninaeve estava entre elas, e Perry achou que tinha visto os cabelos louro-avermelhados de Elaine, a janela sumindo, e foi substituída. Matt apareceu, nu e amarrado, rosnando. Uma estranha lança de cabo preto estava presa às suas costas, e um medalhão de prata com a cabeça de uma raposa jazia pendurado em seu peito. O amigo desapareceu, e surgiu Randy. Perrin achou que era Randy. Vestia trapos e um manto tosco, e uma atadura cobria seus olhos. A terceira janela sumiu. O céu era apenas o céu vazio, exceto pelas nuvens. Perrin estremeceu. As visões do sonho de lobo nunca pareciam ter relação com nada que ele soubesse que estava acontecendo. Talvez ali, onde tudo podia mudar com tanta facilidade, sua preocupação com os amigos se transformasse em algo que ele podia ser. Talvez o que fosse, estava perdendo tempo em se afligir com aquilo. Não ficou surpreso em descobrir que usava um colete comprido de ferreiro, de couro, sem camisa por baixo. Mas, ao levar a mão ao cinto, encontrou um martelo, não um machado. Franzindo o senho, concentrou-se na lâmina comprida e meia-lua e na ponteira grossa. Era do que precisava. O que ele era. O martelo foi mudando aos poucos, mas quando o machado enfim surgiu, pendendo no passante grosso do cinto, emanava um brilho perigoso. Por que tanta luta? Perry sabia o que queria. Uma aljava cheia apareceu do outro lado da cintura, um arco longo na mão, um braçal de couro no antebraço esquerdo. 3 passos bem ligeiros, fazendo a terra passar feito um borrão, o levaram aonde supostamente ficavam os campos de Trollocs mais próximos, a 3 milhas da aldeia. O último passo o deixou no meio de quase uma dúzia de pilhas altas de madeira, que jaziam sobre cinzas antigas de cevada pisoteada, os troncos misturados a cadeiras quebradas, pernas de mesa e até a porta de uma casa de fazenda. Imensos caldeirões de ferro negro pareciam prontos para ser pendurados sobre as fogueiras. Os caldeirões vazios, naturalmente, embora ele soubesse o que seria picado dentro deles, o que seria cravado nos robustos espetos de ferro e estirado por sobre uma das fogueiras. A quantos Trollocs aquelas fogueiras serviriam? Não havia tendas, e os cobertores espalhados pelos cantos imundos e fedendo a suor velho e acre de Trolloc não forneciam pistas. Muitos dormiam feito animais, no chão, e às vezes até cavavam buracos na terra para se deitar. Em passos menores, que cobriam menos de 100 passadas, fazendo a terra parecer apenas um pouco nebulosa, Perry circundou o campo de êmodo de fazenda em fazenda.
Passou por pastos, campos de cevada e fileiras de tabaco. Percorreu bosques de árvores isoladas atrás de rastros de carroções e pegadas, encontrando cada vez mais fogueiras de Trollocs à espreita, enquanto se movia em espiral para fora da aldeia. Muitas fogueiras. Centenas. Aquilo só podia significar muitos milhares de Trollocs. 5.000, ou 10, ou o dobro. Não faria muita diferença para Campo de Emond se todos chegassem ao mesmo tempo. Mais adiante, ao sul, os sinais de Trollocs desapareceram. Ao menos, os sinais de sua presença imediata. Poucas casas de fazendas e celeiros não haviam sido incendiados. Campos isolados de restolhos chamuscados se estendiam onde a cevada ou o tabaco haviam sido queimados, enquanto em outros, grandes faixas de colheita tinham sido pisoteadas. Não havia razão para aquilo além do prazer de destruir. O povo já não estava por ali havia muito, quando tudo aquilo fora feito. Em dado momento, Perrin aterrissou entre enormes trechos de terra coberta de cinzas, as rodas de algum carroção, ainda exibindo toques de cores vivas aqui e ali. O local da destruição da caravana do Stuart Rahan lhe trouxe ainda mais pesar do que as casas de fazenda. Deveria ter havido uma chance para o caminho da folha, mas não ali. Sem se permitir olhar, saltou 1 milha ou mais em direção ao sul. Por fim, chegou à trilha de Devon, com fileiras de casas de telhado de palha rodeando um campo e um laguinho abastecido por uma nascente cercada de pedras, o excedente esguichando de aberturas muito gastas, maiores do que quando tinham sido criadas. A estalagem na beira do campo, ganso e gaita, também tinha telhado de palha, mas era um pouco maior do que a fonte de vinho, embora a trilha de Devon sem dúvida recebesse menos visitantes que Campo de Emond. A aldeia de certo não era maior. Carros e carroções perto de todas as casas indicavam que os fazendeiros haviam fugido para lá com suas famílias. Outros carroções bloqueavam as ruas e os espaços entre as casas por todo o caminho ao longo das divisas da aldeia. As precauções não teriam sido bastante para impedir sequer um dos ataques feitos a Campo de Emond nos últimos 7 dias. Dando 3 voltas ao redor da aldeia, Perrin encontrou apenas meia dúzia de acampamentos de Trollocs, o bastante para manter o povo dentro das casas, encurralá-los até acabarem com o Campo de Emond. Então os Trollocs poderiam lançar-se sobre a trilha de Devon ao bel prazer dos desvanecidos. Talvez pudesse arranjar uma forma de avisar os aldeões. Se eles fugissem para o sul, talvez encontrassem caminho pelo Rio Branco. Quem sabe tentar cruzar a floresta das sombras abaixo do rio, onde não havia como deixar rastro, fosse melhor do que esperar a morte. O sol dourado não se movera 1 polegada sequer. O tempo ali passava diferente. Perrin correu para o norte o mais rápido que podia e passou feito um borrão por Campo de Emond. Em Colina da Vigília, uma vila redonda e proeminente, carroções e carros também margeavam as casas, tal e qual em trilha de Devon. Um estandarte tremulava preguiçosamente ao sabor da brisa, em um mastro comprido diante da estalagem de javali branco no topo da colina. Uma águia vermelha voando por um campo azul. A águia vermelha fora o símbolo de Manetheren. Talvez Alanna ou Verin tivessem contado histórias antigas quando estiveram lá. Ali, também, encontrou alguns acampamentos de Trollocs, o suficiente para acuar os aldeões. De lá, havia uma saída mais fácil do que tentar cruzar o Rio Branco, com sua infindável estirada de corredeiras. Correu rumo ao norte para a barca do Tarim, na ribanceira do Tarendrelle, que ele quisera chamando de Rio Tarim. As casas eram altas e estreitas, construídas sobre fundações de pedra para escapar da cheia anual do Tarim quando a neve derretia nas montanhas da névoa. Quase metade dessas fundações sustentava apenas pilhas de cinzas e vigas chamuscadas sob aquela luz permanente da tarde. Não havia carroções ali, nem qualquer sinal de defesa, nem acampamentos de Trollocs que ele pudesse ver. Talvez não tivesse sobrado ninguém na vila.
Na beira da água havia um deck robusto de madeira com uma corda pesada caída no rio ligeiro. A corda corria pelos aros de ferro de uma barcaça de soalho plano acomodada no deck. A barca ainda estava ali, ainda utilizável. Um salto o levou para o outro lado do rio, onde os sulcos de rodas marcavam a margem e objetos domésticos jaziam pelo chão. Cadeiras e espelhos, baús, até algumas mesas e um guarda-roupas polido com entalhes de pássaros nas portas. Todas as coisas que o povo desesperado tentara salvar, depois abandonara para poder avançar mais depressa. Todos deviam estar espalhando a notícia do que acontecera ali, do que estava acontecendo em Dois Rios. Àquela altura, alguns já deviam ter chegado a Baerlon, umas 100 milhas ou mais ao norte, e sem dúvida as fazendas e aldeias entre Baerlon e o rio. As notícias corriam, e mais um mês talvez chegassem a Kemlin e a rainha Morgase, com sua guarda da rainha e seu poder para reunir exércitos. Um mês, com sorte. E outro mês para retornar, se Morgase acreditasse. Talvez tarde demais para Campo de Emond. Talvez tarde demais para toda Dois Rios. Ainda assim, quase não fazia sentido que os Trollocs deixassem alguém escapar. Ou os Mirdraal, na verdade. Os Trollocs não pareciam pensar muito para além do momento presente. Imaginava que destruir a barca teria sido a primeira tarefa dos desvanecidos. Como poderiam ter certeza de que não havia soldados suficientes em Baerlon para derrotá-los? Ele se abaixou para pegar uma boneca de madeira com o rosto pintado, e uma flecha zuniu por onde estivera seu peito. Pen se levantou com um salto e disparou margem acima. Um borrão se formando pela floresta. Parou-se em passadas à frente para se acocorar sobre uma imensa folha de couro. Arbustos e árvores tombadas para dentro d'água e cobertas de trepadeiras revestiam o chão da floresta à sua volta. Matador. Perry encarou uma flecha no arco sem saber se a puxara de dentro da aljava ou simplesmente imaginara que estava ali. Matador. Quando estava prestes a saltar novamente, parou. Matador saberia mais ou menos onde ele estava. Penja a seguir o borrão formado pelo homem com bastante facilidade. A faixa alongada era bem nítida quando a pessoa estava parada olhando. Por 2 vezes, entrara no jogo do outro e quase levara a pior. Matador que jogasse dessa vez. Ele aguardou. Corvos mergulhavam por sobre os topos das árvores, vasculhando e gritando. Nenhum movimento o entregava, nem sequer um leve tremor. Apenas seus olhos se moviam, perscrutando a floresta ao redor. Uma lufada de ar errante trouxe um cheiro frio, ao mesmo tempo humano e inumano, e Perrin sorriu. Nenhum som ainda, exceto o dos corvos. Esse matador era um ótimo espreitador, mas não estava acostumado a ser caçado. O que mais o sujeito esquecera, além dos cheiros? Sem dúvida, não esperava que Perrin permanecesse onde aterrissara. Os animais fugiam do caçador, até mesmo os lobos. Um indício de movimento e, por um instante, um rosto surgiu por cima de um pinheiro caído a uns 50 passos de distância. A luz oblíqua iluminava com clareza. Cabelos escuros e olhos azuis, com um rosto todo rígido e anguloso, tão parecido com o de lã. Só que, naquele breve instante, o matador umedeceu os lábios 2 vezes. Franziu a testa e arregalou os olhos à procura. Lã não deixaria transparecer a inquietação nem que estivesse sozinho diante de 1000 Trollocs. Apenas um instante e o rosto sumiu outra vez. Os corvos saltaram e voaram pelo céu, como se compartilhasse a ansiedade de matador, com medo de descer além das copas das árvores. Perrin aguardava e observava, imóvel. Silêncio. Apenas o cheiro frio informava que não estava sozinho com os corvos acima de sua cabeça. O rosto de matador surgiu outra vez, espiando por detrás de um carvalho de tronco robusto à esquerda. Os carvalhos matavam quase tudo que crescia à volta. Apenas uns cogumelos e ervas daninhas brotavam no humus folhoso sob seus galhos. O homem surgiu bem devagar e as botas não emitiam som.
Em um só movimento, Perrin apontou e disparou. Os corvos emitiram gritos de aviso, e o matador girou para receber a flecha no peito, mas não no coração. O homem soltou um uivo e agarrou a flecha com as duas mãos. Penas negras caíram no chão quando os corvos bateram as asas em frenesi. O matador esvaneceu com um grito, tornando-se nebuloso, transparente, desaparecendo. Os guinchos dos corvos pararam de repente, como se tivessem sido cortados por uma faca. A flecha que perfurara o homem caiu no chão. Os corvos também desapareceram. Com uma segunda flecha meio erguida, Perrin exalou lentamente, relaxando a tensão da corda do arco. A morte era assim por ali? A pessoa simplesmente desaparecia, sumia para sempre? Pelo menos acabei com ele, murmurou Perrin. E se desviara do objetivo. Matador não estava entre os objetivos pelo qual viera ao sonho de lobo. Pelo menos agora, os lobos estavam seguros. Os lobos e talvez alguns outros. Ele saiu do sonho e acordou encarando o teto, a camisa toda suada e grudada no corpo. O luar ilaminava um pouco pelas janelas. Em algum ponto da aldeia, havia rabecas tocando uma alegre melodia dos latoeiros. Eles não lutavam, mas tinham encontrado uma forma de ajudar, animando o povo. Perrin sentou-se devagar, calçando as botas no breu parcamente iluminado. Como fazer o que era preciso? Seria difícil. Teria que ser astuto. No entanto, não sabia se algum dia na vida tinha sido astuto. Levantou-se e pisou firme para ajeitar as botas. Gritos súbitos do lado de fora e o som indistinto de cascos o fizeram correr até a janela mais próxima e erguer o caixilho. Os companheiros estavam em polvorosa lá embaixo. O que está vendo? 30 rostos se viraram para ele, e Bana Alcin gritou. Foi Lord Luke, Lord Perrin. Quase atropelou Will e Tel. Acho que nem viu os dois. Estava todo corcunda em cima da cela, parecia ferido. Esporeava aquele cavalo com toda a força. Perrin coçou a barba. Luke, sem dúvida, não estava ferido mais cedo. Luke. O matador? Era impossível. O matador, com seus cabelos escuros, parecia primo ou irmão de lã. Se Luke, com aquele cabelo louro avermelhado, parecia alguém, talvez fosse Randy, ao menos um pouco. Os dois não podiam ser mais diferentes um do outro. E, ainda assim, aquele cheiro frio. Eles não tinham o mesmo cheiro, mas ambos exalavam um aroma gélido, quase inumano. Seus ouvidos captaram o som de carroções sendo puxados para abrir caminho na estrada velha. Além de gritos de pressa. Mesmo que Ban e os companheiros corressem, já não conseguiriam alcançar o homem. Cascos galoparam com força para o sul. Ban! Gritou. Se Luke aparecer outra vez, o mantenham sob vigilância. Ele fez uma pausa meio longa e acrescentou. E não me chame assim. Em seguida, baixou o caixilho de volta com um estrondo. Luke e o matador. O matador e Luke. Como poderiam ser a mesma pessoa? Era realmente impossível. Por outro lado, menos de 2 anos antes ele sequer acreditava em troques ou desvanecidos. Havia tempo suficiente para se preocupar, caso pusesse outras vezes as mãos no sujeito. Agora havia colina da vigília, trilha de Devon e... Alguns poderiam ser salvos. Nem todos em 2 dias precisavam morrer. A caminho do salão, ele fez uma pausa no topo da escada. Aran estava parado no último degrau, observando-o, aguardando para seguir suas ordens. Gaújas de estrado em um catre próximo à lareira, com uma atadura grossa na coxa esquerda, aparentemente dormindo. File e as 2 donzelas estavam sentadas no chão perto dele, de pernas cruzadas, conversando baixinho.
Havia um catre bem maior do outro lado do salão, mas Loyal estava sentado em um banco, as pernas esticadas para caber debaixo de uma das mesas, quase todo envergado para poder rascunhar com uma pena a uma luz de vela. Nossa, quanta lembrança. Sem dúvida, estava registrando o que acontecera na viagem para fechar o portal dos caminhos. E, se Perrin conhecia Loyal, o relato do Ogier atribuiria todos os feitos a Gaul, não importava se era verdade ou não. Loyal parecia acreditar que nada do que fazia era de fato corajoso ou digno de nota. Exceto por eles, o salão estava vazio. Ainda dava para ouvir as rabecas. Pensou reconhecer a melodia. Já não era uma canção na toeira. Meu amor é uma rosa selvagem. Assim que Perrin desceu o primeiro degrau, Faile ergueu os olhos e subiu graciosamente para encontrá-lo. Aran sentou-se outra vez ao ver que Perrin não fizera qualquer movimento em direção à porta. Sua camisa está molhada, comentou Faile em um tom acusatório. Você dormiu com ela, não foi? E de botas, não duvido. Não faz nem uma hora que deixei você no quarto. Volte para cima antes que acabe caindo no chão. Você viu o Luke sair? Perguntou. A mulher apertou os lábios, mas às vezes a única saída era ignorá-la. Quando discutiam, Farley ganhava com muito mais frequência. Ah, bem-vindo à vida de casado. Passou correndo faz alguns minutos e saiu disparado pela cozinha, respondeu ela por fim. As palavras foram essas, e o tom informava que o assunto, ele e cama, ainda não haviam terminado. Ele parecia ferido? Parecia, respondeu ela receosa. Estava cambaleante, agarrando alguma coisa no peito por baixo do casaco. Uma atadura, talvez. A senhora Congar está lá na cozinha, mas, pelo que eu vi, ele praticamente a atropelou. Como você sabe disso? Eu sonhei. Os olhos oblíquos de Falha assumiram um brilho perigoso. Ela não deveria estar pensando direito. Sabia sobre o sonho de Lobo. Será que esperava que ele explicasse bem ali, na frente de Bain Shiad, de Aran e Loyal? Bem, talvez não de Loyal. O Ogier estava tão absorto nas anotações que não teria percebido nem se um rebanho de ovelhas irrompesse pelo salão. E Gaul? A senhora Congar deu alguma coisa para ele dormir, além de um cataplasma para a perna. Quando as Aes Sedai acordarem, amanhã de manhã, uma delas vai curá-lo, se considerarem sério a esse ponto. Venha se sentar, Faile. Quero que você faça uma coisa para mim. A jovem o encarou, desconfiada, mas se deixou ser conduzida até uma cadeira. Quando os dois se sentaram, Perrin se inclinou por cima da mesa, tentando soar sério, mas não desesperado. Nem um pouco desesperado. Quero que entregue uma mensagem a Kemenin para mim. No caminho, pode dar notícias à colina da vigília de como estão as coisas por aqui. Na verdade, talvez seja melhor se o povo de lá cruzar o Tárien até isso tudo terminar. Ele passou o tom de preocupação apropriado. Apenas um pouco mais por conta do calor do momento. Quero que peça a rainha Morgase para enviar alguns guardas da rainha. Sei que estou pedindo uma coisa perigosa, mas Bain Shiad pode levar você em segurança até a barca do Tárien, e a barca ainda está lá. Shiad se levantou, encarando-o com ansiedade. Por que estava assim? Você não vai precisar se separar dele, disse Faile para a donzela. Depois de um instante, Aiel assentiu e sentou-se de volta ao lado de Gaul. Shiad e Gaul eram inimigos de sangue. Nada estava fazendo sentido naquela noite. Kemenin fica muito longe daqui, prosseguiu a jovem baixinho. Seus olhos estavam concentrados nos dele, mas o rosto poderia ser de madeira de tão inexpressivo. Levaria semanas para cavalgar até lá, mas sabe-se lá quanto tempo até encontrar Morgase e convencê-la. E mais umas semanas para retornar com a guarda da rainha. A gente consegue aguentar esse tempo, respondeu Perrin, que me queime por não conseguir mentir tão bem quanto Matt. Luke tinha razão. Não pode haver mais do que 1000 Trollocs por aí. O sonho? Faile assentiu.
enfim entendia. A gente consegue aguentar por muito tempo, mas enquanto isso, eles vão invadir, incendiar colheitas e fazer sabe a luz mais o quê. Para nos livrarmos completamente deles, precisaremos da guarda da rainha. Você é a opção mais lógica para ir até lá. Vai saber conversar com uma rainha por ser prima de uma e tudo mais. Fale, eu sei o que estou pedindo é perigoso. Não tanto quanto ficar. Mas é só você chegar até a barca e já vai estar no caminho. Perry não ouviu o Loyal se aproximando até que o Ogier deitou o caderno de notas diante de File. Eu não pude evitar ouvir, File. Se você for a Camelin, pode levar isso aqui? Para protegê-lo até eu conseguir buscar. Encarando o livrinho com quase com ternura, Loyal acrescentou. Lá em Camelin fabricam livros muito bons. Me desculpe a interrupção, Perry. No entanto, o Ogier tinha os olhos compridos fixos na jovem, não nele. File combina com você. Você tem que voar livre, feito um falcão. Com um tapinha no ombro de Perry, Loyal murmurou em um ressoar profundo. Ela tem que voar livre. Então retornou ao catre e se deitou, virado para a parede. Ele está muito cansado, disse Perry, tentando fazer a frase parecer apenas um comentário. O ogre idiota poderia pôr tudo a perder. Se você partir hoje à noite, conseguirá chegar à colina da vigília quando o dia nascer. Tem que seguir pelo leste. Lá os Trollocs estão em menor número. Isso é importante. Isso é muito importante para mim. Quer dizer, para Campo de Ermond. Você vai? Falho encarou em silêncio durante tanto tempo que ele se perguntou se a namorada tinha intenção de responder. Os olhos dela pareciam reluzir. Então a jovem se levantou, sentou-se no colo dele e afagou sua barba. Está precisando parar. Eu gosto de você assim, mas não quero que chegue até o peito. O queixo de Perrin praticamente desabou. Ela sempre mudava de assunto, mas em geral era quando estava perdendo a discussão. Fale, por favor. Preciso que você leve essa mensagem até Camelin. A jovem apertou a mão na barba dele e meneou a cabeça, como se estivesse discutindo consigo mesma em pensamento. Consigo mesmo em pensamento. Eu vou, disse por fim. Mas vou cobrar por isso. Você sempre me obriga a fazer coisas do jeito mais difícil. Em Saldaea, não seria eu a fazer o pedido. Meu preço é um casamento. Eu quero me casar com você, concluiu ela, apressada. E eu com você, Perry sorriu. Podemos fazer os votos de noivado diante do círculo das mulheres ainda hoje à noite, mas receio que o casamento tenha que esperar um ano. Quando você voltar de Camelin. File quase arrancou um punhado de barba do queixo dele. Você vai virar meu marido esta noite, declarou em um tom baixo e firme. Ou não saio daqui, ou eu não saio daqui até isso acontecer. Se houvesse como, eu faria, protestou Perry. Daisy Congar acabaria comigo se eu tentasse quebrar a tradição. Pelo amor da luz, File, só leve a mensagem. Eu me caso com você no primeiro dia que puder. E se casaria se esse dia viesse a chegar. De súbito, a mulher se concentrou na barba dele, alisando-a, sem olhá-lo nos olhos. Começou a falar devagar, mas logo ganhou velocidade feito um cavalo em fuga. Por acaso, eu mencionei, assim por alto. Só mencionei a senhora Alver o tanto de tempo que estávamos viajando juntos. Não sei como isso aconteceu. E aí ela disse, e a senhora Congar concordou. Mas eu não falei com todo mundo, não. Ela disse que é provável que nós, quase com certeza, fôssemos considerados casados de acordo com o costume de vocês. Esse ano é só para garantir que o casal se entenda bem. E a gente se entende, como todo mundo pode ver. Então aqui estou eu, atirado como uma dessas domanesas, como uma garota tairena. E se você pensar em Berelém... Ah, Luz, estou falando um monte de bobeirinhas, de abobrinhas, e você nem... Perry a interrompeu com um beijo intenso, como sabia muito bem fazer.
Quer se casar comigo? Perguntou sem fôlego ao terminar. Hoje à noite? O beijo de certo fora muito melhor do que Perry imaginava. Teve de repetir a frase 6 vezes, com File rindo contra o pescoço dele e exigindo que ele repetisse, antes que enfim compreendesse. E foi assim que Perry se viu, menos de 1 hora depois, ajoelhado diante dela no salão na frente de Daisy Congar, Marinha Alver, Ausbeth Luhan, Neisa Ayelin e todo o círculo das mulheres. Loyal se levantara para ficar ao lado dele com Aran, e Bain e Chiad ficaram ao lado de File. Não havia flores para os cabelos dela nem os dele, mas Bain, amando de Marim, passou uma longa faixa nupcial vermelha por seu pescoço. E Loyal trançou outra nos cabelos escuros de File, com os dedos grossos surpreendentemente hábeis e delicados. As mãos de Perrin tremiam quando ele segurou as dela. Eu, Perrin Aibara, prometo meu amor a você, File Bashir, enquanto eu viver. Enquanto eu viver e mais. Tudo que possuo neste mundo, dou a você. Um cavalo, um machado, um arco, um martelo. Não é muito para uma noiva. Eu lhe dou a minha vida, meu amor. É tudo que tenho. Eu a segurarei em meus braços e cuidarei de você. Socorrerei e zelarei por você. Eu a protegerei e a obrigarei por todos os dias de minha vida. Não posso segurá-la em meus braços. A única forma de proteger você é mandá-la embora. Eu sou o seu, para sempre e eternamente. Quando terminou, suas mãos estavam visivelmente trêmulas. File moveu as mãos para cobrir as dele. Eu, Zarine Bashir, foi uma surpresa. File odiava esse nome. Prometo meu amor a você, Perrin Aibara. As mãos delas não tremiam nem um pouco.